Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física então. A aula de hoje vai ser sobre força de atrito, tá? Vamos fazer um resumo aqui do que a gente estava estudando, certo pessoal? O que a gente vem estudando dentro da dinâmica. Então, conceitos muito importantes que a gente viu. Primeiro, força resultante, tá? Este conceito de força resultante a gente não pode esquecer. É a soma de todas as forças que atuam no corpo, tá? Quantas forças tu tiver, tu soma todas elas e isso te dá força resultante. Outra coisa sobre força resultante que é muito importante é a seguinte: quando a força resultante for igual a zero, este corpo está em repouso, parado, né? Ou em MRU, movimento retilíneo uniforme. Significa o quê? Se a força resultante é zero, a aceleração resultante também é zero e a velocidade desse corpo vai ser constante, tá? Então isso a gente não pode esquecer. A gente vai usar agora no início o seguinte, ó. Se o corpo estiver parado é porque a força resultante é zero, tá ok? Esse vai ser, dentro das forças de atrito, o conceito que a gente mais vai usar no início. E depois, como se calcula o peso? Peso, tá? É a massa vezes a aceleração da gravidade, mg. E o G, normalmente, nos exercícios, a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, mais um conceito importante de peso. É a massa vezes a aceleração da gravidade, tá ok? Certo, pessoal? Então, não podemos esquecer desses conceitos anteriores. Opa, e mais um importante aqui, ó. Imagine um bloco, tá? Aqui a gente tem um bloco em repouso sobre uma superfície, certo? E ele tem uma massa, este bloco tem uma massa de 5 quilogramas. Eu quero saber quanto é que é a força normal. Quanto é a força normal? Mais um conceito, então. Força resultante, peso e força normal. Esse bloco pode até estar se movimentando aqui, ó. Ele pode até ter uma velocidade. Mas se ele está se deslocando sobre uma superfície horizontal, ele não está nem descendo e nem subindo. Então a gente pode considerar que na vertical ele está em repouso. Então vamos lá. Que força este bloco faz na superfície? Ora, ele faz uma força se ele tem massa igual ao peso, né? Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então a massa é 5, o G é 10, então o peso vai ser 50 newtons, ok? E quanto vale a força normal? Ora, então ele faz uma compressão sobre essa superfície de 50 newtons. E como ele não está descendo, a superfície vai fazer no corpo uma força também de 50 newtons. Porque se ele não está nem descendo e nem subindo, a força para baixo tem que ser igual à força para cima. Lembram disso? Foram os conceitos que a gente viu na última aula, né? Que a gente estava vendo nas últimas aulas. Certo? Vou fazer uma limpezinha aqui para a gente falar sobre a força de atrito. Tá? Então a gente vai precisar desses conceitos, tá? Para estudar a força de atrito. Certo, minha gente? Então vamos lá. Então, o que é a força de atrito? Força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos, tá? Quando se opõe ao movimento ou a tendência ao movimento, tá? Um corpo simplesmente apoiado em uma superfície não tem força de atrito. Se essa superfície for horizontal, só vai existir força de atrito se houver tendência ao movimento. Olhem só. Ela pode ser estática se o corpo estiver em repouso e houver tendência ao movimento. Então o corpo está parado, mas alguém tem que estar empurrando. Então vejo nesse caso aqui, ó, a pessoa está empurrando essa caixa para frente
E aí surge uma força de atrito aqui, ó. Se a tendência ao movimento é para a direita, surge uma força de atrito para a esquerda. Então, essa força que caracteriza a tendência ao movimento. Então, aí surge uma força de atrito. No momento que cessar esta força, essa também cessa. Tá? Ou dinâmica, para corpos que estão em movimento. Bom, em movimento aí, se houver o contato, sempre vai existir força de atrito, tá? Se houver contato entre superfícies. Então vamos aqui para o exemplo. Ó. Então aqui tem uma força F que essa pessoa está fazendo, esse boneco no caso. Então a tendência ao movimento é para a direita, há uma força para a esquerda, aqui embaixo. Essa é a representação da força de atrito. Aqui neste bloco, ele está num plano inclinado. Então aqui tem o peso, se a gente decompor o peso aqui, tá? Tu vai ter um peso, uma componente deste peso, que a gente chama de P de X, que todo corpo que tu coloca numa superfície inclinada, ele tende a descer essa superfície. Então a tendência ao movimento é devido a essa componente do peso na direção de X. Ora, tem uma tendência ao movimento, então vai ter aqui a força de atrito. Então tem no plano inclinado. Este bloco aqui, tá? Aqui é uma parede e eu encostei o bloco na parede e estou segurando ele com essa força, portanto ele não desce, tá? Ele não está descendo, ele está parado, certo? Mas vejam, a tendência dele, como tem o peso aqui, ó, ele está numa parede vertical, tem o peso dele puxando ele para baixo. Mas ele não está descendo, não é devido apenas a essa força de compressão, ela vai influenciar. Mas ele não está descendo porque tem uma força para cima. E neste caso, a força para cima é a força de atrito. Então, aqui a tendência é para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Aqui a tendência é paralelo plano para baixo, a força de atrito é paralelo plano para cima. Aqui a tendência ao movimento é verticalmente para baixo, a força de atrito é verticalmente para cima. Sempre aqui no contato, ó, pessoal. É onde ocorre o atrito, sempre nos contatos. Ok? Então, esse é o conceito de força de atrito. É uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Ela também é uma força dissipativa, tá? Ela é sempre uma força dissipativa. Dissipativa significa que ela tira energia do sistema, tá? O sistema perde energia quando tem atrito. E ela pode ser estática, se o corpo está parado e houver tendência ao movimento, ou ela pode ser dinâmica, tá? No caso, se esse corpo estivesse descendo, tem uma força de atrito para cima. Vamos dar continuidade. Então, a força de atrito, né, ela é classificada em duas formas, força de atrito estático, força de atrito cinético ou dinâmico, tá, pessoal? Então, aqui, ó, tem uma força F aqui. Isso caracteriza, então, a tendência ao movimento. Alguém está puxando esse bloco para a direita. Força de atrito para a esquerda. Esse bloco aqui, ele está parado. Então, ele está parado. Essa força não foi o suficiente para colocar ele em movimento. Não é suficiente para fazer esse corpo se deslocar. Mas ele tem tendência ao movimento, existe a força de atrito. Só que a força de atrito estático, ó. Força de atrito estático, força de atrito e de estático. A força de atrito cinético, tá? Eu vou considerar sempre dinâmico. Esse corpo aqui, essa força F, conseguiu, é suficiente para colocar o corpo em movimento e também para manter o corpo em movimento. Então, esse corpo está em movimento com uma força puxando ele. Então, aqui vai existir uma força que se opõe ao movimento, que é a força de atrito. Como ele está em movimento, a gente bota um Dzinho também, força de atrito dinâmico, tá? Ela sempre opõe-se ao movimento, tá ok? E aqui, pessoal, tá? Ele deu a fórmula. Então, vamos lá para a formulazinha, vamos tirar aqui. A força de atrito, vamos assim, ó, força de atrito. Não vou botar dinâmico ou estático, sempre vai ser o coeficiente de atrito, a letra μ, vezes a força normal, Fn. Força de atrito, tá?
Quando que ela vai ser estático ou dinâmico? O que vai mudar? Ora, todo sistema tem uma coisa chamada, todas as superfícies, coeficiente de atrito. Este é o coeficiente de atrito, certo? Ele depende da natureza das superfícies em contato, tá? Tu tem duas superfícies, o chão, o solo e o bloco, o material do que o solo é feito, por exemplo, um bloco de madeira sendo arrastado sobre uma superfície de metal, um bloco de metal sendo arrastado sobre uma superfície de borracha, um bloco de metal sendo arrastado sobre uma outra superfície de metal. Então, dependendo das duas superfícies e do grau de polimento, ora, uma superfície mais rugosa, menos polida, ela vai oferecer mais atrito, né? Isso parece, para mim, parece óbvio. Então, ela depende dos materiais e também do grau de polimento, do acabamento desses materiais. Então, se o corpo está parado e a gente começa a puxar e não consegue colocar ele em movimento ainda, a gente vai ter aí, vai ter um coeficiente de atrito estático. Quando o corpo está parado, todo corpo parado tem força de atrito? Tem atrito? Não. Tem que estar parado, mas com tendência ao movimento. Tá? Isso pode ser um pega-ratão. Corpo parado, sobre ele atua uma força de atrito. Se ele está na horizontal, não. Vamos pegar aqui, tá, pessoal? Ó, um plano inclinado. Tá? Plano inclinado. E vamos colocar nesse plano inclinado um bloco. Imaginem que esse bloco, as superfícies têm um grau de acabamento ruim, bem rugosa, e esse bloco não desce. Esse bloco está parado. Tem força de atrito? Ora, vamos voltar para esse caso. O bloco está parado, tem força de atrito só se houver tendência ao movimento. Então, nesse caso, se não tiver essa força, puxando o bloco para frente, não vai ter força de atrito, porque não tem tendência ao movimento. Mas aqui não tem força nenhuma, aparentemente, puxando o bloco, né? Não, pessoal. Tem uma componente do peso aqui, ó. Tá? E esse bloco, mesmo estando parado, ele tende a descer. Então, nessa situação, nós temos aqui, ó, entre a superfície e o bloco, opondo-se ao movimento, a força de atrito. Se ele está parado, é o atrito estático. Se ele estivesse descendo este plano, seria o atrito dinâmico, tá? Então, nós temos também, então, um coeficiente de atrito dinâmico. É quando nós temos movimento, tá? Não importa se é acelerado, não importa que tipo de movimento seja. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Fórmula. Coeficiente de atrito vezes a força normal. Este coeficiente de atrito aqui, imagine que entre duas superfícies, a questão informa, o coeficiente de atrito é 0,5. O que vai aqui? A unidade que vocês tanto sofrem, né? Eu não lembro da unidade. Esse não tem unidade, tá? Ele não tem unidade. Ele é adimensional. Tá ok, minha gente? Vamos lá, vamos continuar então. Força de atrito, o cálculo é fácil, tá? Só que tem conceitos envolvidos. Eu tô apagando, mas vocês podem voltar o vídeo, né? O que vocês quiserem copiar, é bom que vocês façam um resuminho juntos, tá? Então vamos lá. Então vocês vão vendo aqui. Então, dando sequência, né, o coeficiente de atrito, representado pela letra μ, depende da natureza das superfícies. Entenda-se do material do qual são feitas ambas as superfícies, a de cima e a de baixo, no caso um corpo na horizontal, e do grau de polimento dessas superfícies, tá ok?
Então aqui eu tenho uma figura, ó, uma base, onde esse corpo está sendo arrastado, tem uma força aplicada. Se tem essa força, tem tendência ao movimento, então surge a força de atrito. Aqui tem uma bolinha, ó, e ela está ampliada aqui. Então aqui vocês vejam as irregularidades. Se eu ampliar a superfície, se eu ampliar quanto mais eu ampliar, mais irregularidades vão aparecer. E onde essas pontas se tocam, tá? Da superfície de cima e de baixo, formam-se microsoldas. E essas microsoldas, né, devido às forças eletrostáticas, essas microsoldas é delas que surge a força de atrito, tá ok? Então, em alguns, não se espantem se vocês lerem algum material, forem pesquisar, que a força de atrito ela tem uma natureza eletrostática. Então, é devido às forças eletrostáticas do contato aqui que surgem, tá? Existem outras definições, tá? Mas, a princípio, na física clássica é isso. Então, vocês não podem esquecer de uma coisa muito importante aqui. Não esqueça, por favor. A força de atrito estática é sempre maior que a força de atrito dinâmico. Aqui, ó, força de atrito estático é maior que a força de atrito dinâmico. Por quê? Porque o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Por isso que a gente tem duas fórmulas. Então, imagine, ó, o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies é 0,25. Lembra? Não tem unidade. E na mesma questão ele diz, o coeficiente de atrito dinâmico, ora, tem dois coeficientes de atrito. Quando o corpo está parado e tem tendência ao movimento, é 0,25. Quando o corpo está em movimento, ele é maior. Então, um exemplo, né? 0,30 ou 0,3. Vejam, o coeficiente de atrito... Opa, perdão. Perdão. Aqui eu acho que... Ele é sempre... O coeficiente de atrito estático é sempre maior. Então, o dinâmico seria 0,20, não 0,30, 0,2, tá? O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico, sempre, tá? Então, se a força de atrito ela é o coeficiente de atrito vezes a força normal, e no mesmo bloco, na mesma situação, ele estando parado em movimento, a força normal vai ser a mesma. Então, a força normal é a mesma. E o coeficiente de atrito, onde o coeficiente de atrito for maior, a força de atrito é maior. Então, a força de atrito estática é sempre maior que a força de atrito dinâmica, tá ok? E o que isso influencia? Agora vocês têm que pensar. Quando a gente vai empurrar um objeto muito pesado, a gente não pega, encosta a mão e sai empurrando. Tem uma técnica que a gente vai dando empurrõezinhos de leve. 1, 2, 3, né? No 3, os caras quando vão empurrar um carro muito pesado, né? Vamos no 3, então eles dão pequenos golpes, né, para frente, assim, empurrões para frente, e no 3 todo mundo daí sai empurrando. Por quê? Para a roda iniciar o movimento, tá? E daí ele entra em movimento. Entrando em movimento, a força de atrito deixa de ser estática e passa a ser dinâmico. E a força de atrito dinâmica é menor, como ela sempre se opõe ao movimento, vai ser mais fácil empurrar. Então aqui, ó, vocês não podem esquecer, a força de atrito estática é maior que a dinâmica. E o que isso vai determinar? Que é mais fácil manter um corpo em movimento do que colocar o corpo em movimento. Então é mais fácil manter um corpo em movimento do que colocar esse corpo em movimento. Tá ok? Então essa é outra muito importante. Isso aqui vocês têm que escrever, vocês têm que fazer um resuminho no caderno com o que eu estou fazendo. Parem o vídeo e façam um pequeno resumo. Tá certo, gente? Então vamos lá. Agora, tem uma outra coisa, tá? Muito importante na força de atrito. Eu tenho aqui a mesma caixa, mas ela está colocada em posições diferentes, certo? Deixa eu dar uma olhadinha se dá para enxergar bem. Isso aí. A mesma caixa deitada, mas de quina, tá?
E a mesma caixa agora de pé. Então, deitado, eu tenho toda essa área aqui em contato, ó, que vai sobre a superfície. Toda essa área aqui. De quina, eu tenho uma areazinha menor. E de pé, a área menor ainda, a área em contato. Mas a força de atrito não depende da área de contato. A força de atrito nessa caixinha aqui, essa força aqui, ó, nessa aqui e nessa aqui, tá? Se essa força é igual, não importa se é o atrito dinâmico ou o atrito estático, essa força vai ser igual nas três. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho a posição 3. Então eu posso dizer que a força de atrito 1 é igual à força de atrito 2, que é igual à força de atrito 3, certo? Se essa força for a mesma e ele não estiver em movimento ainda, tá? A força de atrito, dá para ver isso na fórmula, tá? Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Não entra área no cálculo, não tem área no cálculo. Tá? Essa é a justificativa matemática, a justificativa física disso, tá? É muito mais complexa. Antigamente se falava em decomposição das forças de pressões. Hoje tem teorias até quânticas falando sobre isso. Mas o que é importante, vocês não podem esquecer nunca que a força de atrito, essa caixa, não importa a posição que ela esteja, as superfícies são as mesmas em todos os lados, tá? Ela não pode ser esse lado forrado, por exemplo, tá? Se é as mesmas superfícies, a mesma caixa, então a força normal não muda, porque o peso vai ser o mesmo, não importa como ela está posicionada, tá? Se a superfície tiver o mesmo polimento nessa situação, nessa e nessa, a força de atrito vai ser igual. Isso é muito importante, tá, pessoal? Isso é muito importante.